mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, mais uma vez aqui para meditar a palavra de Deus com você, dando sequência na nossa série de mensagens, A Beleza Oculta dos Salmos. E hoje um salmo que não é um salmo muito conhecido, que é um salmo cujos seus versículos não são citados aí na cultura popular, um salmo que muitas vezes passa desapercebido ou, voluntariamente nós pulamos esse salmo por vermos nessas palavras aqui alguns sentidos, algumas realidades que parecem não somar, não se agregar à filosofia cristã, ao procedimento cristão. O Salmo 58 pode sim ser um salmo cuja sua leitura gera algumas polêmicas, mas nós queremos olhar para esse salmo hoje e ver a beleza oculta dele, ver como ele pode ser útil, como ele pode nos abençoar. Então eu quero te convidar para fazermos a leitura do salmo de número 58, o salmo da nossa meditação de hoje. Acompanhe aqui a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgai com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde sua concepção, nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se como o aborto de mulher. Não vejam nunca o sol. Como os pinheiros antes que vossas panelas sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. Amém? Deus abençoe aqui a nossa leitura. O Salmo ele começa com uma pergunta que inicialmente nos coloca num cenário bastante conhecido, que nos coloca num cenário muito familiar. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Em um tempo em que nós vivemos aí um grande dilema na justiça, quando vemos aí um grande problema que muitas vezes tem encontrado a sua maior barreira no poder judiciário do nosso país. E eu não quero me referir e nem politizar e nem estabelecer aqui uma ideologia, seja ela qual for, na minha fala, não é isso que eu quero fazer. Eu só quero, de repente, trazer à tona que nós não vemos nem nas camadas mais locais, até chegando à camada suprema, da representatividade federal, do nosso poder judiciário, uma justiça que seja verdadeiramente justa. Sim, o problema está nas pessoas que compõem o sistema, logo o sistema fica afetado por isso. O problema também está certamente no meio da sociedade. Há todo um conluio, há toda uma estrutura, há toda uma engrenagem comprometida no que se diz respeito aos seus valores, aos seus princípios, que não permitem que a justiça faça efeito no meio da sociedade, no meio do povo. Há uma profunda desigualdade. Há o poder na mão de poucos.
Há um poder que na mão de poucos favorece a interesses que não representa a muitos. E esse não é um problema somente do Brasil, e esse não é um problema tão somente da nossa época. Nós temos aqui o Salmo 58, né, que é um salmo de Davi, né, escrito aí há pelo menos 1000 anos antes de Cristo, ou seja, há 3000 anos atrás. Então o problema com a equidade, o problema com a justiça, o problema com a corrupção, é um problema antigo. É um problema que talvez seja desde sempre. Nós temos aqui juízes que não fazem justiça. Nós temos aqui juízes que não julgam com retidão os filhos dos homens. É um problema. Longe disso. Antes, no íntimo deles, eles engendram iniquidades. E por causa da iniquidade, é distribuída na terra a violência. A violência não começa no ato violento. O ato em si da violência nada mais é do que a consumação de algo que vem sendo trabalhado, engendrado, alimentado na cultura, na sociedade, na mente das pessoas. Algo que é elaborado, é como um grande dominó que é tocado e ele vai caindo, ele vai derrubando peças e ele vai então desestruturando toda uma figura, a figura social. Ela está absolutamente desestruturada por causa da raiz de corrupção, que também não se encontra, engane-se você, em sistemas ou ideologias ou em partidos políticos. A raiz verdadeira da corrupção está na pecaminosidade do homem. Está na capacidade do homem de cometer pecados, se desviar dos princípios norteadores do seu Deus. Mas, como diz o verso 3, eles se desviam de uma concepção. Nascem e já se desencaminham. Né? Ou seja, a nossa condição pecaminosa, ela não é simplesmente fruto de um ambiente. Nós não pecamos porque somos influenciados por um meio. Isso não é o que a Bíblia diz. Por mais que essa seja uma verdade aí apresentada por algumas linhas culturais, por algumas linhas educacionais e até mesmo por algumas linhas religiosas, o homem ele não é simplesmente fruto do meio em que ele vive. É lógico que o meio em que nós vivemos vai intensificar, vai delinear, vai empoderar algo que nós já nascemos com ele, que é o pecado. O pecado original contaminou toda a humanidade. Todos nós somos pecadores, todos nós somos potencialmente pecadores. A nossa inclinação natural ela é para o erro, a nossa inclinação natural é para o mal. Nós não ensinamos os nossos filhos a fazerem coisas erradas. Nós precisamos ensiná-los a fazer a coisa certa, porque desde tenra idade as crianças já revelam naturalmente uma inclinação para a mentira, uma inclinação para a corrupção, uma inclinação para o que é errado. Por isso a disciplina. Por isso a disciplina. Nós não vemos aí nenhuma disciplina ensinando a natureza do camarada que faz tudo certo. Ninguém nasce fazendo tudo certo, né? Mas muitas vezes você vai ver aí nos seus filhos pequenos, né, uma inclinação para mentira, para preguiça, para uma série de comportamentos que não são um padrão. Bom, mas muito bem. Mas o que me começa a chamar a atenção é o sentimento que começa a ser expresso por Davi a partir do verso 6, que diz assim: ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, arranca os queixais aos leãozinhos, desapareçam como as águas que se ecoam e disparem flechas que fiquem elas embotadas, que eles sejam como a lesma que vai se diluindo ao meio do caminho, ou como um aborto de mulher. Olha que
o desejo de Davi aqui para com os inimigos, para com os juízes aqui que julgam o povo, ele é incompatível com a mensagem de amor e de paz do cristianismo. Mas por que então que esse sentimento é registrado no livro sagrado? Por que então que esse sentimento ele é registrado aqui na palavra de Deus? Essa é a grande questão. Por quê? Sabe por quê? Porque a despeito do meu cristianismo, a despeito da minha religião, ser uma religião de paz, ser uma religião de amor, apesar do meu Deus, do meu Senhor Jesus Cristo, ser aí por todos reconhecido como um Senhor de paz e um Senhor de amor, não é isso que muitas vezes acontece no meu coração. A indignação, a ira, muitas vezes vão tomar conta da minha vida sim. Desejos violentos vão tomar lugar na minha mente em vários momentos da minha caminhada. Nós vamos ser expostos a situações. José do Egito, quando viu seus irmãos chegarem no Egito, embora a ação dele para com os irmãos tenha sido misericordiosa, houve uma grande guerra dentro de si. Houve um grande problema dentro da sua alma. Houve sim um desejo de vingança. Paulo vai dizer aos romanos, não vos vingueis a vós mesmos. E essa era uma mensagem urgente, porque os cristãos lá em Roma estavam sendo mortos, estavam sendo violentados, estavam sendo decapitados, queimados em praça pública, lançados às feras. E aqueles que viram seus pais, aqueles que viram seus filhos, aqueles que viram seus cônjuges sendo massacrados, é natural que eles nutrissem no coração sentimentos ruins. Sabe, às vezes eu prefiro não ler o jornal, porque ao ler o jornal eu vejo tantas notícias que trazem indignação ao meu coração. Quando eu vejo algumas coisas, quando eu vejo uma justiça morosa, quando eu vejo uma justiça inclinada a ideologias, quando eu vejo uma justiça, um governo inclinado ao mal e ao erro, meu coração se enche de coisas ruins. Então, o que a Bíblia está fazendo aqui é se aproximar da minha realidade, se aproximar da minha verdade. Eu me iro sim. E a Bíblia fala que a ira é algo pertinente à nossa natureza. E algumas vezes ela vai dizer isso, ela diz, não deixar o sol se pôr sobre a tua ira. Ou seja, a ira vai acontecer, né? Mas eu não posso deixar que ela permaneça por longo tempo na minha vida. Quando Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, a vingança pertence ao Senhor, porque ele sabe, ele entende, talvez não apenas por informação, mas muito provavelmente Paulo diz isso de maneira empírica. Muito provavelmente Paulo sabe o que ele está dizendo, porque ele sente isso também. A indignação se transforma em ira, desejo por violência. Nós cristãos não estamos imunes a isso, e entender diferente disso é uma grande hipocrisia, uma grande mentira. O cristianismo não torna cristãos homens perfeitos, mas o cristianismo nos torna homens que lutam conscientemente e bravamente contra as imperfeições que existem na minha vida, que existem na minha história, e que resistem a despeito da mensagem de amor e de paz que chega aos meus ouvidos, que chega à minha mente, que chega ao meu coração. Isso é uma tendência natural. Agora, a beleza oculta desse salmo não está na verdade e nem na minha inclinação à ira, à violência, a desejar coisas como Davi desejou aqui. Nós vamos ver a mesma realidade do Salmo 58 e em alguns outros salmos que virão. Uma realidade talvez até um tanto quanto mais intensa. Mas é legal a gente pensar isso aqui agora
e vamos voltar a refletir sobre isso em outros salmos que estão mais à frente. Mas há uma questão aqui. Verso 10 diz assim: alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá: na verdade há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga a terra. Em primeiro lugar, quando a vingança vier, saiba, ela não virá, ela não pode vir pelas minhas mãos, pela minha força ou pelas minhas interações. Ela não pode vir, em hipótese alguma, por nenhum tipo de influência minha. Mas a vingança virá. Ela virá por parte do Senhor. Embora a minha vingança seja relatada aqui com os meus pés banhados no sangue do ímpio, talvez não seja essa uma manifestação do meu prazer, mas uma manifestação da realidade. E o sangue que talvez deva ser compreendido por nós, não de maneira literal, mas de maneira metafórica, alusiva à culpa. A culpa que será cobrada do Senhor por aqueles que se afastam do seu caminho. Não necessariamente com violência. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu preciso ler o Antigo Testamento estando eu em uma condição de Novo Testamento. Eu preciso ler o Antigo Testamento, evidentemente, com a lente, né, do Novo Testamento, do período da aliança, da graça, tendo Cristo como a minha chave hermenêutica para compreender tudo isso aqui. Não estamos falando de violência. Nós estamos falando de um sangue culpado que vai ser exigido pelo Senhor. Há um Deus que, com efeito, julga a terra. Se há um problema lá no início do Salmo com os juízes desse mundo, ele encerra esse salmo dizendo: a minha justiça não vem desse mundo, mas a minha justiça vem do Senhor. O meu Deus exerce juízo sobre a terra, sim. E é com isso que eu preciso me preocupar. Então, queridos, esse texto aqui, ele diz o seguinte para mim, em resumo. Evidentemente que eu vou me decepcionar, evidentemente que eu vou mirar, que eu vou me indignar com todas as mazelas e corrupções desse mundo. Mas a justiça da minha vida não está na minha mão e nem pode estar. Mas a justiça da minha vida está nas mãos do Senhor. Ele é o justo juiz. Ele é quem julgará a minha causa. E a minha vingança não pode estar na minha mão e nem no meu poder. Mas a vingança pertence ao Senhor. E Ele me vingará no dia da sua volta. Então, querido, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe seu coração, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, coloca o teu coração diante do Senhor, a tua vida diante do Senhor e deixa Ele te abençoar de maneira bem especial. Nos veremos no próximo programa. Até lá, graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus. Vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.